ela é o processo de quimioterapia, então, que é potencializada, tá, pela eletroporação, tá, da membrana citoplasmática através de pulsos elétricos, né? Como é que ocorre isso? Né? A gente, na verdade, tem uma alteração dessa membrana, então, do tecido, frente ao meio, digamos assim. Desculpa, posso me atrapalhar um pouco? Eu vou trocando aqui. Então, como que ocorre isso, né? Para ser potencializado esse quimioterápico e agir de forma específica e seletiva. Como que ocorre essa eletroporação? Há uma desensibilização das cargas elétricas celulares, tá? Digamos que assim, altera, né, a membrana de fosfolipídios, tá? E há uma alteração nos canais de sódio e cálcio, tá? E esse poro, né, tem uma imagem aqui de um livro, tá? É ilustrativo, né, porque tudo é microscópico, a gente não consegue ver isso na prática. Então, essa membrana que recebe essa eletroporação, né, ela vai abrir poros nessa membrana, então vai alterar o ambiente ali, né? Na verdade, a membrana citoplasmática, ela não é permeável a muitas coisas, inclusive a água, né? Ela não passa se não há uma alteração nesta membrana para que ela seja absorvida, né? E o que a gente quer que entre nessa célula? Realmente é o quimioterápico, junto com a água, claro, mas é o quimioterápico para ele realmente ir na célula que está em replicação, no caso, né? Eu vou falar um pouquinho mais para frente depois de alguns quimioterápicos que a gente mais usa. Na verdade, é um quimioterápico em si que a gente mais utiliza, tá? E a gente precisa, então, ter um microambiente ali na membrana citoplasmática adequado para que ocorra tudo da melhor maneira, né? Para que esse quimioterápico entre, né, do meio extracelular para o meio intracelular. E qual é a finalidade dessa eletroporação, digamos assim? Não é apenas a inserção de fármacos, tá? Citotóxicos, né? Que seria a quimioterapia, tá? A gente tem algumas outras finalidades, tá? Se utiliza, né? Como inserção de DNA, como as vacinas do Covid, tá? Foi através dessa técnica também. Facilitação de penetração de substâncias na pele, tá? A indústria de cosméticos trabalha com isso, tá? Aumentando a extração de substâncias de produtos específicos, tá? E também teria a pasteurização não térmica, tá? Que seria também uma forma de conseguir acelerar processos, tá? Então, não é apenas a eletroporação, né? Ela não seria apenas para esse fim, e sim tem outros fins que se utiliza. E a gente tem uma diferença aí, né? A eletroporação, ela ocorre pela... A eletroquimioterapia e a eletroterapia são coisas distintas, tá? Digamos que a eletroquimioterapia, ela ocorre pelo processo de eletroporação, que já é hoje bem descrito em literatura, tá? E a gente tem uma outra terapia, que é a eletroterapia, tá? Que ocorre de outra forma, né? Fazendo eletrólise e diálise, tá? São duas técnicas completamente diferentes, né? A que eu vou falar hoje é sobre eletroquimioterapia. Eletroterapia a gente não tem na medicina veterinária, né, a gente não se utiliza, na verdade, tá? E é diferente porque ocorre uma morte celular, né? É um pouco diferente da eletroquimioterapia, que a gente também tem a morte celular, mas são por formas diferentes, né? Normalmente mais por apoptose e menos necrose, né? Já a eletroterapia seria realmente faz necrose apenas, tá? E o que difere as duas, né? A intensidade da tensão, tá? São totalmente diferentes. O tempo de aplicação, né? A eletroquimioterapia a gente pode fazer em segundos a minutos, né? A eletroterapia levaria mais de 30 minutos. E o modo de aplicação também, né? Como se aplica isso no tecido em si,
tá? Então, na eletroquimioterapia, a gente tem o uso de agulhas, né, que eu vou mostrar. Eu não sei se eu consegui botar muitos vídeos, ficou um pouco extenso de fotos, mas eu vou tentar mostrar para vocês como que a gente realiza, né, a eletroquimioterapia. Qual é a indicação, então? Indicação da eletroquimioterapia, digamos assim, né? Como que a gente deve proceder frente a um tumor, né? Hoje a gente sabe que tem diversos tipos de quimioterapia, né? A Bruna, na semana passada, deu a palestra sobre isso, então talvez está mais fresquinho aí. Mas como que funciona, né? Ela é mais um tratamento, tá? Para neoplasias, né? Principalmente cutâneas, né? E realmente há abdominais, digamos, em órgãos, né? A gente hoje ainda não tem o uso, né? Não tem um estudo que comprove realmente a eficácia, mas a gente sabe que alguns relatos aí, há alguns relatos de caso pontuais de usar, sim, a eletroquimioterapia, por exemplo, em tumores hepáticos, tá? Mas na medicina veterinária ainda a gente não tem isso descrito mesmo, que realmente nos corrobore, né, para que a gente tenha um real sucesso da terapia, tá? Então, as indicações hoje teóricas são para tumores sólidos, né, que não há metástase e que não tem invasão óssea, né? Então, que não há metástase em um órgão, outro órgão, né? Digamos, a gente tem, por exemplo, nessa foto, é um sarcoma de tecidos moles, né? O paciente passou pelo estadiamento, então, todo paciente, antes da gente vir a realizar qualquer tipo de tratamento, ou quimioterápico, cirúrgico, eletroquimioterapia, a gente sim precisa estadiar esse paciente para saber se ele não tem uma metástase pulmonar, uma metástase hepática, esplênica, né? E também, dependendo da localização, né? Principalmente em região de boca, né? Eu não coloquei aqui a foto do paciente da tomo, das imagens da tomo, tá? Mas é um paciente que possui, então, um nódulo, né, na região de boca, a região de fundo de boca, bem próximo à articulação, na verdade, temporo mandibular, e é um York, então é um paciente bem pequenininho, e tem uma massa bem grande, como vocês podem ver ali, é uma imagem de tomo, tá? E por fora a gente vê realmente só a pontinha do iceberg, né? E depois faz um exame mais específico, que hoje a gente tem a tomografia aqui em Santa Maria, então, que nos ajuda muito no diagnóstico não, nos ajuda muito, na verdade, a estadiar a doença da melhor forma, né? Que no caso, se a gente fosse olhar ele por fora, que pena que eu não botei a foto aqui, mas qualquer coisa eu posso buscar depois para vocês. Realmente é um nódulo não muito grande, né? E pela tomo já dá para ver que está invadindo bastante os tecidos, deslocando traqueia, né? E tem lise óssea já, tá? Então já não seria um caso aí que a gente associaria eletroquimioterapia, né? Por conta de que já se tem invasão óssea, né? Só se caso eu conseguisse, por cirurgia, remover tudo, né? Adequadamente, e aí sim fazer a eletroquimioterapia no leito cirúrgico, tá? Mas, né, como vocês podem ver nessa imagem, o nódulo realmente é muito grande e não teria essa possibilidade. Quais as indicações efetivas, tá? Tem uma diversidade aí de tumores que a gente pode vir a utilizar, tá? Melanoma, carcinoma espinocelular, mastocitoma, plasmocitoma, epúlide, linfoma cutâneo, se for de apresentação única, né, não de forma disseminada, e sim um nódulo único, carcinoma hepatoide, né, funciona muito bem, carcinoma da glândula anal, carcinoma em córnea, carcinoma urotelial, hemangiosarcomas cutâneos, não coloquei aqui, mas seriam os cutâneos, sarcoma de tecidos moles em geral, né, tanto em cães, como os sarcomas de aplicação em felinos, né, fibrosarcomas, só que, claro, é a diferença aí em respostas, tá? TVT também pode se utilizar, né? O TVT, muitas vezes, sim, a gente inicia o tratamento convencional, que é a quimioterapia, ele sempre tem uma boa resposta, mas há alguns casos que o paciente, ele é resistente à quimio,
né? Então, a gente não consegue fazer com que esse paciente fique curado, e a gente pode sim lançar a mão da eletroquimioterapia, né? Também tem uma boa resposta, tá? O que eu mais vejo na minha rotina é bastante carcinoma espinocelular, né? O nosso famoso CCE, carcinoma de células escamosas, mastocitoma, muito, né? Melanoma, tem bastante também, melanoma oral, principalmente, né? Mas já peguei em dígito também, e cutâneo. Mas os campeões aqui é carcinoma espinocelular, mastocitoma, carcinoma urotelial, tem bastante. Carcinoma de glândula anal, tem alguns casos, mas não é tanto. E principalmente, claro, não esquecendo, né, sarcoma e hemangiosarcoma cutâneo também. Como que a gente realiza, então, a eletroquimioterapia, né? A gente precisa, sim, de um quimioterápico, tá? E esse quimioterápico tem vários descritos, tá? Em literatura a gente encontra de 10 a 12, mas que realmente tem estudo, né? Eficácia, digamos assim, é a bleomicina e a cisplatina, tá? A bleomicina, há um tempo atrás, a gente tinha mais dificuldade de comprar, por ela ser importada. Hoje está mais fácil o acesso a ela, tá? A cisplatina já é um quimioterápico que a gente encontra com bastante facilidade. Mas há uma diferença entre o uso de ambos, né? A bleomicina, ela é um quimioterápico que a gente utiliza de forma bem segura, né? Ele é um antibiótico citotóxico e ele tem ação no DNA, tá? Então, na verdade, ele é muito seletivo, né? Ele vai realmente agir apenas naquelas células que estão em multiplicação, tá? Não age nas células de repouso, então o dano, digamos assim, celular é muito mais específico, né? A potência, então, né, junto com a eletroporação, né, que seria junto com o pulso elétrico, a gente tem em torno de 1000 vezes a mais, ela é potencializada, tá? Então, ela age muito bem mesmo no tecido. Qual é os efeitos adversos? Sistêmicos, na prática, e tanto em literatura, não há relatos, tá? Eu nunca tive problema relacionado, por exemplo, a ficar mal em pós-cirúrgico, ter vômito, diarreia, ou então, enfim, vir a desenvolver um quadro ali relacionado à insuficiência renal, alteração hepática, não, tá? Tem relato de caso em humanos, né, que ela pode fazer fibrose pulmonar, mas isso seria usando frequentemente 5 semanas consecutivas, isso em humanos, tá? Então a gente não tem relato em cães e gatos, né, que fez fibrose pulmonar por fazer a eletroquimioterapia, até porque é de forma diferente como a gente faz, né, espaçada e normalmente não são muitas sessões, tá? E a cisplatina, né, ela já ocorre diferente, ela não é tão específica, então ela acaba agindo em outras fases do ciclo celular, tá? Ela é menos potencializada quando ocorre, então, assim, o pulso elétrico, né? A eletroporação, tá? E tem mais efeitos adversos sistêmicos, digamos assim, né? Que é a nefrotoxicidade, efeitos gastrointestinais, e ela é extremamente vesicante, tá? Então, hoje, para pequenos animais, a gente não utiliza, né? Se utiliza muito ainda em equinos, porque causa intensa necrose, tá? É diferente que a bleomicina, né? Faz mais necrose do que a apoptose mesmo, celular. E, além disso, ela, num cavalo, né? A gente não teria esses efeitos adversos pronunciados, como seria num pet, tá? Então, a gente escolhe hoje, de preferência, se utiliza a bleomicina. Há alguns relatos também de alguns profissionais em São Paulo, inclusive do grupo que eu participo, do professor, né, Carlos Brunner, sobre usar carboplatina também em carcinoma de células escamosas, tá? Mesmo da mesma forma que se utilizaria a bleomicina, claro, com doses diferentes,
também há relatos de uso, mas que também ainda não temos comprovação científica, né, do quanto realmente tem resposta, né, e o que teríamos mais de efeito adverso, tá? A escolha, então, do paciente, né, para realmente ir para eletroquimioterapia. Nem todo paciente vai, né, por mais que tenha daqueles tumores que falei para vocês, nem todo paciente vai. Vai depender da condição que ele vai chegar para nós, né, de como que ele vai estar, né, debilitado, às vezes está muito caquético, é um paciente com uma extensa massa, né, por mais que seja, por exemplo, responda bem à eletroquimioterapia, né, não se é um indicado, às vezes, fazer, né, pelo fato de como aquele paciente chegou, tá? Então, é muito importante o tipo histológico, claro que nem sempre a gente vai ter ali a biópsia antes, né? Normalmente, a gente faz a citologia, já é via de regra, né? Qualquer nódulo a gente precisa funcionar, né? Independente de cor, tamanho, forma, é preciso fazer citologia sempre. Então, a partir da citologia, a gente já consegue mais ou menos definir, planejar uma cirurgia e já associar nessa cirurgia, então, a eletroquimioterapia. Ou então, se for o caso, só a eletroquimioterapia, dependendo do tipo de tumor da suspeita, tá? Tamanho do nódulo, né? Super importante, tá? Então, nódulos menores de 3 centímetros vão ter melhor resposta na terapia, na eletroquimioterapia. Então, sempre quanto menor for, melhor, né? Então, a gente consegue ganhar uma boa margem, inclusive não ter recidivo local. Então, o estado clínico do paciente, como eu falei para vocês, é muito importante, né? Se ele está caquético, quais as comorbidades que ele tem, se realmente ele pode passar por uma anestesia. Na verdade, às vezes nem é tanto pela eletroquimioterapia, como eu falei para vocês, a gente utiliza muito a bleomicina e a gente não tem efeitos adversos, assim, relacionados à forma sistêmica. Então, na verdade, é muito dependente mais da questão, às vezes, anestésica, né? Se esse paciente tem condições de passar pelo procedimento, né? Por exemplo, se ele for um doente renal, a gente tem que ver em que estágio da doença renal que ele se encontra. Se ele for cardiopata, que em estágio da doença cardíaca ele tem condições de passar por um procedimento anestésico, né? Então, na verdade, a gente precisa avaliar esse paciente como um todo. E o porte do animal, né? Com certeza, também é importante para a escolha do quimioterápico, né? Digamos, mais relacionada à questão de equinos ou realmente animais de pequeno porte. As vias de aplicação, né? Como que a gente pode aplicar o quimioterápico? A gente tem de duas formas, intralesional, né, que seria na lesão, ou intravenosa, tá? Sendo que são cálculos diferentes, né? Então, na intralesional, a gente vai condicionar o volume, a gente vai ter que fazer o cálculo, né? Então, a gente tem que fazer a medição, calcular direitinho para realmente injetar a quantidade de fármaco que necessita, tá? Eu botei uma foto aqui ilustrativa, mas para a gente ter uma noção, é um nódulo bastante grande, mas até poderia se fazer, né? Mas se opta muito por nódulos bem pequenininhos, né? Bem menores aí de 3 centímetros, né? Sendo um nódulo, 2 nódulos, né? Mas eu, particularmente, Carla, gosto de fazer muito intravenoso e normalmente eu não pego nódulos muito pequenininhos, né? Eu já pego uns nódulos mais avançados, então eu opto até por conta ali da questão de extravasamento, contaminação, né? Então, às vezes, eu prefiro realmente de forma intravenosa. Que daí realmente é calculado como a dose de quimioterapia, né? Que é condicionada à superfície corpórea, tá? Então, é como se fosse fazer sim uma quimioterapia. A gente tem um tempo, então a gente vai aplicar essa medicação, por exemplo, se a gente vai para uma cirurgia, né? O paciente ele vai ser anestesiado, operado, por exemplo, vai remover este nódulo e a gente vai fazer a eletroquimioterapia no leito cirúrgico.
Então, temos um tempo que é em 5 minutos, de 3 a 5 minutos, para esse fármaco agir, né? Depois de infundido. Então, a gente tem um tempo, esse meu aparelho, ele marca este tempo, e a partir daí eu tenho 25 minutos, né, para poder fazer toda a região, toda a área. Tem casos que levam os 25 minutos, tem casos que a gente leva 10 minutos, tem casos que leva 20, então é muito relativo, vai depender do tamanho, né, da região a ser eletroporada, tá? Tipo de eletrodos, né? A gente tem placas e agulhas, tá? Existe uma agulha um pouco mais calibrosa que esta, mas eu consegui apenas esta foto, ela é mais fininha, tá? Do meu aparelho, as agulhas são bem finas, são bem delicadas, digamos. Placa eu realmente não utilizo, porque diminui muito a superfície de contato, então eu nem tenho, tá? Mas existe. Eu uso mais realmente as agulhas em si, que possuem 3 centímetros. Instrumental. Botei uma foto do aparelho, tá? Meu aparelho é pequenininho, ele realmente é uma maletinha, tá? Onde tem o pedal, onde vai a caneta, ele tem um cronômetro, então quando eu realmente faço o quimioterápico de forma venosa em bolos, né? A gente inicia, né? E ele conta ali de 3 a 5 minutos, que é quando eu posso começar a fazer eletro. Normalmente eu aguardo 5 minutos, é quando o fármaco realmente vai começar a agir, né? E aí eu tenho esse tempo de 25 minutos aí para fazer toda a região, com a eletroquímica. Então, eu já vou para os casos clínicos. Só que assim, vocês podem me interromper se caso ficou alguma dúvida. Eu dei realmente mais uma pincelada, né? É muita coisa para falar dessa parte teórica da eletroquimioterapia. Não é tão simples assim como eu falei aqui para vocês, né? Envolve a questão física, né? Questão química ali, da questão da membrana citoplasmática. É bem específica, tá? Mas realmente muito legal, né? A forma como ocorre, as respostas que a gente tem na rotina. Eu adoro essa técnica, sou suspeita, né, para falar, porque eu gosto bastante. Por mais que eu estou 1 ano só na oncologia, mas eu já tenho aparelho desde quando eu iniciei, na verdade, praticamente quando eu iniciei a minha pós, então, que foi em novembro de 2021, tá? Desde lá, eu venho fazendo eletroquimioterapia aqui em Santa Maria, né, e cada vez mais aprendendo. Digo que eu estou sempre aprendendo, porque nenhum paciente responde igual, né? Tem pacientes que vão responder muito bem, tem pacientes que não vão responder bem. É muito relativo, tá? É muito individual isso, né? Eu acho que isso não é só para eletroquimioterapia, mas sim de uma maneira geral na parte da oncologia. Então, o primeiro caso que eu vou falar para vocês é da Pipa, é uma felina de 11 anos, tá? Ela veio para mim nessa primeira imagem como parece um nariz de palhaço, uma citologia, né, que já veio ali sugestiva de carcinoma de células escamosas. Por essa citologia, a gente acabou já indo para eletroquimioterapia, tá? Mas normalmente a gente sempre biopsia junto no procedimento. Neste caso, eu acabei não sendo biopsiado, mas a gente fez a eletro e aí ela teve uma boa resposta, né? Nessa segunda foto a gente já tem ali a formação de um cascão, realmente forma uma casca, né? Então a gente não quer a necrose em si, né? Que é a perda do tecido que forma uma úlcera, mas sim a gente quer a morte da célula mais por apoptose, né? Que realmente é a formação dessa casca que vai ter um período, né, a ser cumprido. Então, na verdade, a gente normalmente revisa esse paciente, né? Se eu faço eletroquimioterapia hoje, eu reviso em 15 dias, depois eu reviso em 30 dias. E a gente, para fazer uma segunda sessão, que às vezes sim, é preciso. Eu achei que este caso não iria precisar de uma segunda sessão, porque nessa terceira foto a gente vê, né, que ficou muito bonito, né, já estava cicatrizando. Mas, infelizmente,
como eu disse, cada paciente é individual, né? Ela precisou sim de 3 sessões, tá? E eu vou mostrar uma sequência de fotos aqui para explicar para vocês, tá? Então, essa paciente acabou retornando, tá? Nos 60 dias, a tutora acabou não vindo, porque como que a gente procede? A gente faz eletroquimioterapia, a gente vai revisando esse paciente, mas a gente só pode fazer uma nova sessão em 45 dias ou 60 dias, que é o tempo para formar a casca ali, para cicatrizar, tá? Então, em 45 dias é importante esse cliente vir, em 60 dias mais importante ainda, né? Por quê? Como aconteceu neste caso, né, passou dos 60 dias, então essa paciente eu acho que veio com quase próximo de 90 dias. Aí a gente fez uma nova sessão de eletro, tá? Aí neste momento a gente acabou, sim, eu fiz a biópsia, né? Aí acabei biopsiando, tá? Então por isso vocês veem que realmente tá maior ali a lesão, tá? Formou a casca novamente, como a gente gostaria, houve a perda da casca, né? Então a gente vê um tecido ali se formando, um novo epitélio, né? Vindo tranquilamente. Só que infelizmente dessa última foto aqui não evoluiu mais que isso, né? Então a gente optou novamente por fazer uma terceira sessão dentro dos 60 dias. A gente aproveitou e fez as orelhinhas, né? Porque a gente tinha uma suspeita de ter nas orelhas também. E nas orelhas, a eletroquimioterapia eu até testei, se vocês verem nessas fotos aqui, as orelhinhas estão viradinhas, tá? Nessa terceira foto dá para ver que tá mais virada, né? Eu até testei fazer eletro, mas não tem uma boa resposta, não gosto de fazer em orelha, não pega muito bem pela cartilagem, né? Então eu prefiro realmente fazer a cirurgia em si, né? Então foi removido, né? Foi realizado outra eletroquimioterapia, né? Ela já é uma paciente idosa e que também já é uma paciente renal, tá? Então, ela veio a descompensar, sim, né, nessa terceira eletro, né? Na verdade, por conta de também muitos procedimentos, né? Um atrás do outro, né? Anestesia geral, né? Lembrando, a eletroquimioterapia, ela não é realizada com uma sedação, nem pensar, é um procedimento extremamente doloroso, tá? Que causa bastante desconforto, então o paciente precisa estar anestesiado de forma geral. Até coloquei um videozinho aqui, porque eu fiz eletro, né? E logo após, a paciente já estava super bem. Eu não sei se vai rodar o vídeo, né? Até tirei o áudio, porque eu estava falando bastante, mas já estava comendo, né? Então é muito importante o resgate analgésico desse paciente, ele estar muito bem medicado, porque realmente dói. Se vocês notar, ela realmente vai um pouco para trás, porque se bate ali no nariz, causa o desconforto. Outra coisa muito importante, né, em felinos, até vocês vão ver aqui nessa terceira foto que o olhinho dela, isso aqui é depois de 15 a 20 dias, tá? Tá meio opaco, né? Ela teve úlcera de córnea, tá? Nos 2 olhinhos, né? Isso é o que pode ocorrer também, formação de úlcera de córnea pelo fato de fazer uma eletroestimulação, fazer um pulso elétrico, né? Eu vejo que realmente esses pacientes têm uma predisposição maior a ter úlcera de córnea, tá? Pós-procedimento. E também, como é uma região ali que envolve canal lacrimal, né? Muitas vezes há uma lesão temporária, digamos assim, né? A gente realmente inflama este canal e às vezes o paciente começa a ficar mais pigmentado na região de olhos, lacrimejando mais, né? Justamente por conta dessa obstrução. Mas normalmente é temporária, depois de um tempo, depois de repitalizar esse tecido, tudo volta ao normal. Então, após essa terceira sessão, que ela também acabou descompensando essa questão renal, a gente conseguiu controlar, né? Ficou tudo bem. Hoje é a pipa, né? Essa última foto aqui é a mais recente que eu tenho. Isso já faz uns 3, 4 meses, tá? Ela até tá para vir, ela vem em acompanhamento, né? Hoje ela faz a terapia integrativa junto, então ela usa
visco e faz ozônio também, mas pela questão também renal. E tá super bem, super estável, né? A gente dá para ver a primeira foto ainda um pouquinho vermelho, então ainda se tinha um medo realmente de ter doença ali local, tá? Mas para a gente realmente descobrir só fazendo a biópsia, né? A citologia ali não via material suficiente, a gente tentou, mas não foi efetivo. E então a gente optou por tentar melhorar a condição geral dela, né? E com isso a gente melhorou bastante também a questão do epitélio da narina, tá? Isso já vai para quase 2 anos e meio, tudo isso, tá? E ela vem regularmente comigo, sempre acompanhando, né? E 2 anos e meio, não, desculpa, 2 anos. E tá muito bem. Então, esse é um caso de sucesso, né, gente? Mas nem sempre a gente tem sucesso em tudo. Aqui eu tenho um outro caso que, infelizmente, esse paciente depois desapareceu, mas é um paciente que tinha uma lesão bem em metatarso, né? Então, uma péssima região para se operar, sem margem nenhuma. A indicação seria assim, poderia ser uma biópsia e depois, quem sabe, uma amputação, mas era um pulo gigante, né? A tutora também não queria, um paciente idoso já, entre 12 e 13 anos, então se optou por tentar, né? Então, remover o nódulo, fazer eletroquímio, tá? Só que, infelizmente, o que eu vou dizer, né, não é referente a eletro, gente, que ocorreu tudo isso. Pode ocorrer, pode sim, se caso eu utilizo a técnica de maneira inadequada, né? Que seria realmente eu fazer pulsos, entrar com a agulha no mesmo local, mais de uma vez, eu poderia sim potencializar, então, né, aqueles pulsos naquele local, porque eu tenho um mínimo para fazer e o máximo, eu ultrapassar este máximo e fazer uma necrose, né? Neste caso aqui, houve bastante tensão nos pontos, né? Foi bem difícil de fechar, na verdade, praticamente ficou muito tensionado, e veio a abrir, veio a necrosar, né? A gente teve que tratar como uma ferida aberta, inclusive, por usar bastante bandagem, caiu o coxim, né? Então, foi bem complicado, né? Era um paciente bastante agitado, e infelizmente eu não tive mais contato desse cão. Aqui eu tenho um outro caso mais recente, que é um sarcoma de tecidos moles, tá? O sarcoma, ele tem muita predisposição a dar em membros, né? E principalmente em parte distal de membros, onde é mais difícil de se operar e onde a indicação da amputação, ela sim se torna uma indicação viável, só que nem sempre é possível por conta, às vezes, tamanho do paciente. Realmente tem muito preconceito, a questão das pessoas, elas não aceitam, elas acham que não vão se adaptar, né? Então, hoje a gente sempre tenta preservar, né? O membro, a gente sempre dá essa opção para o tutor, então, que há possibilidade de sim associar a eletroquimioterapia, tá? Sendo que para sarcoma de tecidos moles, a gente hoje sabe que tem um comportamento diferente, por exemplo, do que associar a eletroquimioterapia para o masto. Então, hoje já tem descrito em estudos que o tipo histológico ele interfere na resistência elétrica, então muda também a forma de como a eletroquimio vai agir, tá? Eu tenho pacientes que funcionam muito bem, né? Eu tenho uma boa controle local, né? Que é o que, principalmente o sarcoma, o pior dele é infiltratividade, né? Ele realmente se adere muito. Então, e ainda mais nesses locais bastante difíceis de manejar. Nesse caso, essa paciente, a gente optou, então, por realmente remover. A lesão estava muito aderido, né? A gente lesionou algumas inervações ali, alguns tendões extensores, mas realmente não tinha muito o que fazer, porque a lesão era muito aderida. Inclusive, a gente abriu mais, né, do que a lesão em si, porque ela se estendia por baixo
da pele, mas mesmo assim o tutor optou por preservar o membro e fazer essa tentativa aí de controle local, tá? Já faz um tempinho que eu tô atendendo essa paciente, infelizmente eu não tenho a última foto dela, que é realmente a cicatrização. Foi em torno aí de uns 2 meses, eu acho, para fechar essa lesão. Foi bem difícil, né? Mas a gente conseguiu, fechou. Né? Ela, inclusive, comemorou seus 17 anos há pouco, acho que um mês atrás, né? Ela fez sessão de quimioterapia, a gente acabou optando por fazer também no pós, né? Por conta da área ali. E vai muito bem, né? Com seus 17 aninhos aí, tá super bem, né? Hoje tá ótima. A gente não sabe até quando, né? Infelizmente, a gente não tem como prever isso. Pode voltar, pode. Pode aparecer ou fazer uma metástase, até pode. Claro que vai depender muito do grau deste sarcoma. No caso dela, é um grau 2. Mas o problema é mais a recidiva local. Então, agora ela está em fase de realmente acompanhamento, né? Ela retorna, inclusive, final do mês aí comigo, para ver como está evoluindo. Eu tenho outro caso aqui, então, né? O carcinoma de células escamosas é muito comum na rotina, principalmente nesses cães de pele branca, né? E que adoram tomar um sol. Então, normalmente eu pego lesões maiores que essa. Eu acho que eu não coloquei, eu tenho muita foto, então eu acho que eu não coloquei uma outra foto que realmente eu peguei um outro paciente com um abdômen muito tomado, né? Com lesões muito grandes. E aqui, se a gente for ver questão cirúrgica, a gente não tem muita margem. Não aparece todo o abdômen, mas todo o abdômen dessa paciente já tinha um grau de dermatite actínica, então ela já tinha algumas lesõezinhas pequenas. Eu acabei fazendo eletroquimioterapia nessas lesões menores. E a gente optou, então, por fazer uma cirurgia mais extensa mesmo, neste local, e fazer eletroquimioterapia também, né? Lembrando sempre que a gente precisa planejar o tempo, né? Então, quando se vai para uma cirurgia, para o transcirúrgico, tudo tem que ser calculado, né? Tem que ver como tu vai dar conta, né? Se vai dar conta daquelas lesões. Então, lesões muito grandes, muito extensas, né? A gente às vezes não faz a eletroquimia justamente por não ter tempo, né? Então, a gente tenta planejar o máximo possível para que ocorra tudo dentro do tempo que a gente pode oferecer ali de efetividade do tratamento. Aqui eu coloquei algumas outras fotos, né, como por exemplo o hemangiosarcoma cutâneo, né, é um paciente bastante idoso, normalmente meus pacientes são muito idosos, né, de 10 a 15, 17 anos, tá, e neste caso, era um paciente que tinha até bastante problema de pele e outros problemas, e a tutora, a gente acabou indicando sim, né, a penectomia com retrostomia, né, por conta das lesões, mas a tutora optou por ser mais conservadora, o tratamento em si. Hoje, a gente sim, às vezes acaba ofertando também essa outra opção, porque realmente, às vezes, uma cirurgia muito agressiva para esse paciente não vai nos trazer um real benefício, né? Esse paciente, por exemplo, já tinha lesões ali no pênis, mas vocês podem ver que ele tem lesão no membro também. Tinha umas lesões perto ali, realmente, do saco escrotal também. Então, não sei o quanto seria também benéfico só a questão da cirurgia, uma cirurgia tão extensa, né? Então, é um paciente que já está em acompanhamento mais de 6 meses, sem recidiva aí dos tumores, tá? E ocorrendo tudo muito bem, né? E também houve uma recuperação ótima, né? Por mais de ser um paciente idoso. Aqui no caso, eu tenho uma outra foto, né? Que é realmente, esse paciente foi operado por um sarcoma de tecidos moles, bem na região de pescoço, de grau 2, região cervical ventral, então, bastante extenso, tá? Na toma a gente via que era uma massa extensa. Foi removido sem eletroquimioterapia, primeiramente, mas não houve uma boa cicatrização, né? Então se optou por reintervir
removendo o que tinha realmente de lesão, né, e fazendo eletroquimioterapia no leito. Esse paciente foi para sessões de químio no pós, e hoje também está muito bem, né? Já vai para quase uns 8 meses. Aqui é um caso de uma outra paciente, então, com carcinoma de células escamosas, tá? Essa, inclusive, foi agora de maio, né? Inclusive, é uma veterinária que está com ela, foi adotada, e a gente se reuniu aí, então, para fazer a diferença na vida dessa mocinha, porque devia ser bastante difícil, né? Essa primeira foto foi quando ela foi pega. E aí, no dia 16, a gente já fez a eletroquimioterapia, então a gente sempre higieniza bastante, principalmente as faces de gato, né, com clorexidina aquoso mesmo, limpa bem, tá? Para fazer o procedimento da eletroquimioterapia. Então, no dia 17/5, no dia 16 a gente fez o procedimento, dia 17/5 pós, né, de como ela ficou, já tudo bem sequinho, né, os olhinhos ela já abrindo um pouco melhor, porque realmente antes ela quase nem abria os olhos, por conta das lesões, das cascas, né. No dia 25, já bem feio, né, fica feio mesmo para ficar bonito, então vai ficar cheio de casca, pode acumular sim secreção purulenta, que foi o caso dela, então no dia 25, se aí é pus de uma das cascas, a gente optou por entrar com antibiótico, a gente normalmente não associa, mas se acontece isso, né, por conta de que como eu entro com agulhas ali, a gente pode sim faz um microambiente ali suscetível, na verdade, para as bactérias, né, pode acontecer de inocular, então, e a formação de casca fica úmido e acaba formando, às vezes, pus, e aí a gente precisa tratar. No dia 4/6, então, ela já está com a casca bem mais concentrada, né, já está vindo epitélio novo, né, a gente pode ver ao redor. No dia 6/6 ela fez arte, né, ela retirou essa casca. A indicação é de que não se remova a casca, né, que a gente não faça a remoção dela. É um processo de cicatrização, então a gente precisa aguardar que ela caia por conta. O melhor seria isso. Então a gente usa cone, né, sempre. No mínimo aí uns 30 dias usando, normalmente em felinos, assim, quando é na face. E só que às vezes eles conseguem fazer arte. Eu até botei de forma errada aqui os slides, mas aqui, deixa eu ver se eu consigo. Aqui é um vídeo, não tá gravado especificamente na lesão, né? Eu deixei com áudio justamente para vocês verem barulho, né? No caso, quando faz este barulho, né? Que vai ser agora. Eu vou cuidando sempre os pontos que a gente entra, né? Para não entrar novamente no mesmo local. Então, este barulho, né, ele entrega em um segundo ali, praticamente, 8 pulsos, tá? Então, há é bem intenso mesmo, no caso dela ali, vocês veem que faz a contração muscular, né? No membro também mexe bastante, então quando a gente faz eletro, a gente avisa, né, para o anestesista principalmente, que a gente vai iniciar, porque há uma estimulação nervosa, né, há uma contração muscular e há uma dor, e carcinoma de células escamosas em gato é realmente muito, muito dolorido, tá? Então, precisa ter aí um certo cuidado no pós-cirúrgico desses pacientes. Eu tenho me surpreendido, na verdade, porque a maioria dos meus pacientes, em 24 horas, eles sempre estão muito bem, né? Há alguns casos, algumas exceções, claro que vai depender muito do tamanho da lesão, tá? Mas tem casos que a gente precisa até botar sonda de alimentação, porque o paciente não consegue respirar pós-procedimento, porque acaba criando casca, né? Acaba realmente obstruindo a narina, e ele vai optar por para de comer, né? Para respirar. Aqui é hoje, agora mesmo, por isso que eu me atrasei um pouco e acabei misturando os slides. Ela me mandou foto dela hoje, né? Como está hoje aqui, né? Aonde ela tirou a casca já tá bem menor.
tá evoluindo super bem, o nariz já tá praticamente limpo. E como ela está, né? Super bem, como vocês podem ver, amassando pãozinho. E ganhou uma nova família e uma nova chance. Ela já abre um pouco mais os olhos, mas vocês veem que os olhos ficam bem puxados, né? Porque eu acho que essa lesão aí não tenho noção de. A gente não tem noção de quanto tempo tá essa lesão nessa gatinha. Então, aqui mais umas fotos de carcinoma de células escamosas, tá? Onde realmente eu atendi essa paciente, foi um ano tudo, tá? Foi tudo muito rápido, né? Essa primeira imagem de como era a lesão, como ficou pós-eletro, tá? E, infelizmente, ela retornou para mim também. Ela retornou um pouquinho depois de 60 dias, tá? Mas já com um tamanho bem considerável da lesão. Então, provavelmente, quando eu fiz a primeira eletroquimioterapia, como vocês podem ver na segunda foto, ficou lindo por fora. Mas, infelizmente, eu acredito que tenha ficado sem lesão interna, né? E quando eu pego esses pacientes com uma massa mais lateral da narina, principalmente, como no caso dela ali, eu sempre explico para o tutor que eu não vou conseguir passar 3 centímetros, eu não vou conseguir entrar os 3 centímetros, né? Porque a agulha realmente é bem maleável do meu aparelho, então às vezes a gente não consegue adentrar. Então por fora fica bonito, mas provavelmente ficou uma lesão. Essa lesão vem a crescer, né? Então eu fiz uma segunda sessão, quando já estava assim, bem grande a lesão. Infelizmente não teve uma boa resposta. Eu cheguei a associar, a gente já tem descrito também na literatura que a gente pode associar a doxorubicina, tá? Principalmente assim para felinos, né, com carcinoma de células escamosas em narina, ou realmente lesões mais extensas. A gente pode associar essa doxorubicina no dia anterior para potencializar, então, o efeito da blarmicina com a eletroquimioterapia, tá? Eu cheguei a fazer isso, né, nessa paciente, mas infelizmente eu não tive uma boa resposta, né? Eu tive na primeira ali, nas primeiras 3 semanas, e depois só venho realmente a piorar essa paciente, chegando nesse estágio, né? Foi um ano de acompanhamento, né? A gente tentou insistir na quimioterapia venosa, mas a gente sabe que não tem uma boa resposta. Então, infelizmente, acabou aí se optando pela eutanásia, né, onde já estava bastante avançado, né, a lesão, bem próximo ao olho ali também, né, infelizmente acontece, né, tem muitos outros casos aí que por fora, às vezes, se corrige muito bem, mas infelizmente, depois de alguns meses, retorna a lesão, tá?